Você sabe qual foi o pior método de execução ou tortura já ocorrido na história? Bom, difícil citar apenas um, sendo que já ocorreram inúmeros ao longo dos anos. Então por isso eu separei alguns aqui pra gente ver no vídeo de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste até o final, é porque dá muito trabalho fazer. Agora sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Esse aqui talvez seja um dos métodos mais conhecidos de punição. Usado historicamente em várias culturas, consistia no seguinte: em amarrar o condenado a um poste ou estaca e enforcá-lo vivo em uma fogueira. Esse método de execução era projetado para causar sofrimento prolongado e intenso antes da morte do indivíduo. A execução na fogueira era frequentemente associada à perseguição de bruxas, hereges e pessoas consideradas inimigas do Estado ou da Igreja. Durante a Idade Média e a Renascença, ocorreram numerosos julgamentos e execuções desse tipo, muitas vezes baseados em acusações infundadas a superstições. Essa punição, conhecida como roda, foi muito usada no passado e ocorria da seguinte maneira: o condenado era amarrado a uma roda e em seguida seus ossos eram quebrados por golpes de um instrumento, muitas vezes uma barra de ferro ou um martelo. Esse método era extremamente doloroso e muitas vezes resultava em uma morte agonizante. A roda era usada como forma de tortura prolongada destinada a causar sofrimento intenso antes da morte do condenado. Esse método aqui foi projetado com a intenção de realizar execuções de maneira rápida e eficiente. Foi muito usado durante a Revolução Francesa e em outros lugares do mundo, onde o condenado era colocado com o pescoço posicionado sobre uma lâmina afiada e suspensa, que era solta por um mecanismo. A queda da lâmina cortava rapidamente o pescoço do condenado, causando uma morte instantânea. E comparado com muitos outros métodos de execuções cruéis da história, a guilhotina era considerada como uma alternativa humanitária na época. O esmagamento por elefante era uma forma cruel de execução utilizada em algumas culturas antigas, especialmente em regiões da Ásia e do Oriente Médio. E nesse método aqui consistia o seguinte: o condenado era colocado deitado no chão e um elefante era usado para esmagá-lo sob suas patas. O peso do elefante causava uma morte dolorosa e agonizante. Essa prática foi considerada uma punição extrema e desumana, sendo utilizada para promover sofrimento intenso antes da morte do indivíduo. A decapitação com fio era o método de execução em que a vítima era decapitada usando um fio afiado, em vez de instrumentos cortantes tradicional, como uma espada ou um machado. O fio era colocado ao redor do pescoço da vítima e então rapidamente puxada para cortar a cabeça do corpo. Esse método era usado em algumas culturas e contextos históricos, como uma forma de execução. O uso do fio afiado poderia teoricamente permitir uma decapitação mais rápida e eficaz do que outros métodos, mas ainda assim causaria uma morte instantânea. E é importante ressaltar que a decapitação com fio, assim como outras formas de execuções cruéis que vimos nesse vídeo hoje, é considerada uma violação dos direitos humanos e a dignidade pessoal. Atualmente esses métodos são condenados e não são praticados em sociedades que valorizam os direitos humanos e a justiça. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado a todos aqueles que assistiram até o final e a gente se vê em breve.